O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fará no final do mês de março uma visita de Estado à República Popular da China, onde se encontrará com o presidente do país socialista asiático, Xi Jinping, para aprofundar os laços bilaterais entre as duas grandes nações e trocar pontos de vista sobre a atual situação internacional. Nesta reportagem, ouviremos especialistas sobre os diferentes aspectos envolvidos nas relações bilaterais entre Brasil e China e sobre as repercussões que a visita de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará, poderão ter sobre a conjuntura internacional. Brasil e China são parceiros estratégicos relevantes e têm relações diplomáticas estáveis. Com os esforços incansáveis de várias gerações, o relacionamento sino-brasileiro se desenvolve de forma estável e ganha importância estratégica global cada vez maior. O comércio bilateral continua crescendo, assim como os investimentos diretos da China no Brasil, a despeito do cenário complexo, como analisa Diego Pautasso, doutor em política internacional e especialista nas relações do Brasil com a China. O fato é que a China, ao invés de uma ameaça, precisa ser vista como um grande parceiro capaz de impulsionar esses setores e o desenvolvimento nacional. Os exemplos são múltiplos. A China tem uma enorme expertise na produção de ferrovias convencionais de alta velocidade e metrôs. O Brasil, talvez um dos países mais carentes em infraestrutura ferroviária. Essa pode ser uma oportunidade, por exemplo, para retomar as grandes obras, as empreiteiras brasileiras destruídas pela Lava Jato, e, ao mesmo tempo, industrializar o Brasil, produzindo trens, ferrovias, dormentes, trilhos em território nacional, melhorando a logística e melhorando a mobilidade urbana. A China pode ainda impulsionar o setor de semicondutores do Brasil, ao mesmo tempo que escapa, não é, do cerco imposto pelos Estados Unidos e seus aliados. O Brasil precisa urgentemente adentrar nesse segmento da indústria 4.0, precisa fortalecer o CEITEC, criar demanda nacional. A China tem grandes investimentos no Brasil, como a BYD, empresa automotiva que está se instalando na antiga fábrica da Ford na Bahia, e umas eventuais encomendas de grandes empresas chinesas com alguma transferência tecnológica pode gerar demanda, escala, impulsionando os setores industriais brasileiros, desenvolvendo setores importantes e, ao mesmo tempo, integrando cadeias produtivas entre países dos BRICS. O próprio setor aeroespacial, o Brasil já tem um histórico de cooperação, a produção dos satélites CBERS, lá desde a segunda metade da década de 80, a base de Alcântara e o programa aeroespacial brasileiro teve sempre processos intermitentes, descontinuidades, e a China tem também grande expertise no setor aeroespacial. Poderia ser uma oportunidade de fortalecer e impulsionar a base de Alcântara e, ao mesmo tempo, gerar transferência tecnológica e desenvolvimento de capacidades nacionais. Recentemente, o Brasil também fez aí uma licitação para 5G, no qual a empresa chinesa Huawei foi uma das grandes vencedoras. Essa também poderia ser uma oportunidade para transferência tecnológica, produção de componentes no Brasil. Em suma, é preciso que as elites brasileiras consigam formatar um plano para a retomada do desenvolvimento, encontrando o lugar da China na inserção e no desenvolvimento brasileiro. Até porque, como foi visto em relação à visita aos Estados Unidos, o Brasil voltou sem grandes acordos, sem grandes planos de investimento e, portanto, de mãos vazias. Desenvolve-se também a cooperação em diversas áreas, destacadamente em ciência e tecnologia. Satélites, tecnologia 5G, comércio eletrônico, biotecnologia, nanotecnologia
inteligência artificial, entre outras. Na conjuntura internacional turbulenta, é importante ressaltar a parceria estratégica entre Brasil e China no âmbito do BRICS, como destaca o sociólogo e professor de Relações Internacionais, Legiane Miranda. Há uma grande expectativa sobre a esperada visita do presidente Lula à República Popular da China. Não só porque já é a maior economia do mundo em poder de paridade de compra, como a China mantém relações com praticamente todos os membros das Nações Unidas, 193. E o Brasil só tem a ganhar com isso, né? Participando dos grandes projetos em desenvolvimento no mundo, apoiados pela China, em todos os continentes, inclusive no nosso continente, na América da Latina. E, nesse sentido, o Brasil tem que olhar para frente em termos de desenvolvimento, mas tem que olhar também para o bloco que nós participamos, que é o bloco dos BRICS, fundado em 2009 e que vai tendo um poder cada vez maior, uma importância, né, estratégica. Existem estudos que dizem que os BRICS já são 40% da população da Terra, 30%, né, do seu PIB. Tem estudos também que mostram que o PIB dos BRICS já se equivale ao PIB do G7, sem dizer que há uma série de países, mais de 20, já pedindo ingresso nesse bloco. Então, esta viagem do presidente Lula à China é estratégica. Ela vai fortalecer o BRIC e colocar o Brasil em um patamar de importância geopolítica, nós, então, voltando a sermos um polo respeitado internacionalmente. Então, eu acho que o Brasil só tem a ganhar com essa viagem do presidente Lula à China. Existe grande expectativa sobre a abordagem que farão os presidentes Xi Jinping e Luiz Inácio Lula da Silva sobre a busca de uma solução política para o conflito na Ucrânia. É o que ressalta o jornalista Everton Brito, que é também vice-presidente do Sembrapaz, Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz. China e Brasil estão entre os maiores países do mundo, tanto em termos de população quanto em poderio econômico e influência política. O encontro que reunirá no final de março Lula e Xi Jinping em Pequim tem um significado que vai além das importantes declarações finais e acordos que serão divulgados e já estão sendo previamente preparados e construídos por ambas as chancelarias. Tanto Lula quanto Xi Jinping defendem o multilateralismo, defendem que as relações internacionais sejam pautadas pelo efetivo respeito à soberania nacional e à autodeterminação dos povos, e que todas as nações, independentemente do tamanho do poderio militar, sejam obrigadas a respeitar o direito internacional e a Carta de Princípios das Nações Unidas. Contra essa visão, existem inimigos poderosos que atuam para sabotá-la e perpetuar um mundo unipolar regido acima das leis internacionais por um xerife autonomeado e apenas fortalecendo convicções mútuas entre nações como Brasil e China, com esse poderio e com essa influência. Será possível construir esse futuro compartilhado para a humanidade, onde cada nação possa escolher livremente seu caminho de desenvolvimento e seu modelo de democracia. A minha esperança e a minha convicção é de que esse encontro entre Xi Jinping e Lula fortalecerá esse movimento.